O arrependimento gera perdão dos pecados. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o arrependimento. O arrependimento, ele é uma tristeza segundo Deus, que mostra que nós erramos. E é a partir daí que a nossa salvação começa, né? Porque o evangelho tem a seguinte conotação: arrependimento e fé. Arrependimento para se voltar para Deus, para reconhecer que precisa de Deus, que é pecador e que necessita de uma salvação, que não consegue se salvar, porque na verdade todos pecaram e o único meio é através de Cristo. Então, quando uma pessoa se arrepende, ela entende que ela não consegue, então ela se volta para Deus e encontra o sacrifício de Jesus expiatório lá na cruz. Então precisa de fé, acreditar no quê? Que lá na cruz estão perdoados seus pecados, lá na cruz estão perdoados todas suas dívidas. Então, quando a pessoa entende o arrependimento, ela começa a receber esse perdão. E a maior dádiva do Evangelho, a maior dádiva que Deus nos deu, principalmente, foi o perdão dos pecados. Porque a Bíblia fala, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Estava separado, mas a Bíblia fala, em Cristo a barreira foi tirada, o véu foi rasgado. Né? Eu vou ler um versículo em Atos, já já, que fala sobre isso, que fala que o arrependimento nos conduz à salvação. É a maneira que foi ensinado. As pessoas queriam saber o que fazer, né, para ser salvo, então Pedro falou o versículo. Então, mas a Bíblia fala também, né, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Existe um salário para quem peca. E nós estávamos devendo, tinha uma dívida, um escrito de dívida, mas foi rasgado lá na cruz do Calvário. A Bíblia fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, do menor ao maior, pequeno ou grande, muitos ou poucos pecados. Todos pecaram, todos os seres humanos precisam de Deus. Sabe aquela pessoa que acha que é bonzinho, que é certinho, que acha que não precisa de Deus? Também precisa. E às vezes é justamente essas pessoas que vão perder a oportunidade de ser salvas porque não querem, acham que não precisa, que já é autossuficiente, né? Ele não quer se arrepender, não quer reconhecer que precisa de Deus. Por isso que a Bíblia fala que que Jesus falou assim: obrigado, Pai dos céus e da terra, ele levantou as mãos e agradeceu, porque revelaste essas coisas aos humildes e pequeninos, porque foi do teu agrado, e ocultastes aos sábios instruídos. Porque quando a pessoa acha que sabe alguma coisa, ela não está sabendo o que é necessário. Agora, quando ela entende Deus, quando ela entende a palavra, quando ela entende que precisa de Deus, é o princípio da sabedoria, o temor de Deus está lá em Provérbios. O princípio da sabedoria é temer, reconhecer que precisa. Tá? Vamos ler aqui na passagem, Atos 2,38. Eles estavam pregando, falando para o povo judeu, né, o que tinha acontecido, o Pentecostes, e que aqueles sinais eram um sinal de que o Espírito Santo estava sendo derramado, né? Fala no versículo 37 que o coração compungiu e perguntaram a Pedro: o que faremos diante de tantos sinal, provas que Deus existe? Aí Pedro respondeu no 38, ó. Então Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa porque a promessa vos pertence a vós e a vossos filhos e a todos que estão longe, e quantos ao vosso Deus chamar. Então aqui fala desse chamamento, desse chamado ao arrependimento, né? A mudança de vida, arrependimento, arrependei-vos, muda de caminho, muda de procedimento, né? Larga isso que faz mal, larga o pecado, muda. Mas eu quero dizer que o arrependimento ele é uma constante na nossa vida, né? Mas porque hoje me arrependo, amanhã eu vou errar de novo, mas eu vou continuar me arrependendo, eu vou continuar no processo, porque o sacrifício de Jesus ele é válido sempre, né? Eu tenho que só não viver mais na prática do pecado e procurar andar em santidade, e Deus vai dar graça e força pela sua graça para a gente vencer. Mas o primeiro passo, arrepender, e o sinal disso é ser batizado em nome de Jesus, que é o símbolo da morte para o mundo, o sepultamento do velho homem e o surgimento do novo homem, nascido de novo,
que agora tem andado em novidade de vida, praticado a verdade, que se arrependeu e que não quer mais o pecado, que entendeu que porque o pecado ele está no mundo porque o homem pecou e Jesus morreu por causa que o homem pecou, né? Por causa do meu pecado que Jesus morreu. Então eu não posso mais viver na prática do pecado como se isso não fosse mais ter importância. Não, tem importância e esse pecado matou Jesus. Então por causa disso eu me arrependo e em consequência eu recebo a remissão dos meus pecados, o pagamento da dívida, a quitação. Somos justificados diante de Deus e recebemos o dom. O Espírito Santo passa a habitar em você, que é o selo da salvação, que é o selo da dádiva, da graça, do poder de Deus que vai ressuscitar dos mortos. Então, a partir desse momento, a Bíblia fala: se confessar com a boca que o coração será salvo, pois é com a boca que se confessa para a salvação e com o coração que se crê para a justiça. Lá em Romanos 10, 9, se você for ler, a Bíblia fala que com a boca se confessa e com o coração se crê para a justiça. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então essa promessa para vós, vossos filhos e todos que estão longe. Tá? Dei-vos arrependimento, que gera perdão dos pecados, que é a maior dádiva que o ser humano pode ter, o perdão dos pecados, porque através desse perdão você tem emanado na sua vida, você recebe a dádiva, recebe graça, favor, bênção. Você pode chegar na presença de Deus, porque agora você é filho de Deus, não mais criatura, mas um filho. E todos que receberam ganharam o poder para ser feito filho de Deus. Amém? Deus abençoe, fica na bênção, em nome de Jesus, tá?